Quero primeiro lembrar vocês que eu estou torcendo para dar tudo certo para a gente sair dessa quarentena ileso, com um juízo bom, com tudo perfeito, tá bom? Tudo bem, pessoas? Como é que vai vocês do segundo ano? Bom, em língua portuguesa, nós temos aí o nosso amado, idolatrado Salve Salve livro, né, de português, que eu estou aqui virando a página para vocês verem, né, porque eu estou com a página virada, mas aí eu quero que vocês dêem uma olhadinha comigo, né, e que vocês vejam que a gente está conversando, a gente vai conversar sobre ele, certo? Principalmente para a gente começar comentando sobre as gerações do romantismo, certo? Que provavelmente você deve ter seguido, sequenciado o seu livro quando resolver aquelas atividades, tá bom? Então, o que eu quero de vocês agora nesse momento, nesses próximos 8 dias, é que vocês reflitam sobre esse assunto, que vocês estudem esse assunto. Estudem com muita paciência, tá certo assim? Beleza? Então, começando, vamos olhar aqui esse seguinte texto, o Ijucapirama, beleza? Tá bom? Por que o Ijucapirama, beleza? Porque simplesmente é o marco introdutório daquelas divisões das gerações. Não estou dizendo que ele é o marco introdutório do romantismo no Brasil, não. Suspiros Poéticos é o marco introdutório. E Suspiro Poético não diz muito sobre as gerações, ele diz sobre o momento da literatura, porque ele traz lá da Europa para aqui, para o nosso país, esse momento da literatura romântica. Mas não tem assim aquela expressividade, assim como o texto do Ijucapirama, não, tá bom? Lembram do danadinho aqui, ó? Ijucapirama, na página 18? Ele mesmo. Em virtude do nosso romantismo aqui, confundir a gente com a história do Brasil, certo? O romantismo brasileiro se confunde com a história do próprio Brasil, certo? Por quê? Porque o romantismo brasileiro aconteceu no momento em que a família real portuguesa foge para cá. E ela traz uma série de coisas que aqui na época não existia. Uma dessas coisas é a produção de coisas impressas, tá bom? Só que o que chama a atenção nesse período, na verdade, é os índios que foram instrumentos de quanto aqui se praticou de útil e grandioso. Eles são o princípio de todas as nossas coisas. São os que deram a base para o nosso caráter nacional, ainda mal desenvolvido, e será a coroa de nossa prosperidade, o dia de sua inteira reabilitação. Quem nos diz isso é o filho de um português e de uma cafusa, que na verdade é o Gonçalves Dias, aquele cara que criou aquele texto lá, o Ijucapirama, que eu disse para vocês, tá certo? Então ele faz essa colocação aqui, né? Um filho de uma cafusa aí tem no meio aí uma pitada aí de indígena, certo? Tem uma pitada aí de negro, certo? Então essa mescla é a geração desse cara chamado Gonçalves Dias, tá bom? Então, por ele fazer isso, ele cria na nossa tendência, no nosso meio, uma lógica diferenciada. Agora ele vai trazer uma estrutura para o Brasil de um grupo. Ele não tem só Ijucapirama como destaque, ele tem também os Tibiras, né? Os Tibiras, que é um poema inacabado, né? E ele usou a poesia para justamente criar esse hemisfério, essa lógica maravilhosa sobre o indígena no Brasil, né? Fez deles um precursor, fez deles aquele que defende a terra, fez o modo de pensar dos indígenas como sendo as tradições que devem ser relevadas, tá bom? Sem contar, gente, que presta atenção no detalhe, ele coloca lá a questão da morte, né? Ele coloca lá a questão da obediência, né? Ele coloca lá no texto dele sobre a preservação das culturas, das tradições, certo? Isso ele leva aí um pouquinho das garras do Goethe, né? Com o amávelzinho lá do jovem Oeder, né? Com aquelas ideias lá do jovem Oeder. Eu creio que você deve ter assistido o vídeo que eu mandei para vocês, não assistiram? Não é bacana? Não é maravilhoso? Então, continue assistindo e dá um like lá na menina, que ela é gente boa, tá bom? O Gonçalves Dias também criou a canção do exílio, né, gente? Que é aquele sentimento ufânico pelo país. Ele, coitado, que está lá distante, né? Vai fazer isso mesmo, tá bom?
Estão vendo aqui esse texto? Certo? Tá aí também na página 20 do livro de vocês? Preste atenção nele, tá bom? Gente, os poetas desse tempo, eles por terem essa introspecção, esse cuidado de estar olhando para dentro, de estar olhando seus sentimentos, eles começam a observar que a mulher, né, tem essas sensações diferenciadas da dele. Ele coloca, assim, o formato feminino. Ele pega, assim, um jeito diferente de olhar para a mulher, né? Ela é uma deusa, ela é uma virgem pálida, ela tem a pena no corpo, ela é leve, ela é como se fosse um anjo bem grande, certo? Os lábios dela não é aquela coisa de prazer, de tesão, não. Os lábios para eles é aquela que vai introduzir neles ou dentro deles, né? Aquilo que ele chama de mais glamouroso, como se fosse só os sentimentos, se a mulher fosse apenas isso, né? Na tua alma infantil, né? Beijar a luz de Deus, olha só, né? Eles vão começar a sentir que os escritores desse período, os jovens desse período, os adolescentes desse período, vão começar a perceber que eles têm sentimentos e que precisa ser respeitados os sentimentos deles, que eles agora têm mulheres e as mulheres não são apenas coisas que a família tem que decidir para quem eles devem viver com elas, não. As mulheres agora são aquelas que estão no imaginário deles. Eles ficam imaginando como é que elas são, como é que elas fazem, como é que elas vivem, certo? Só que eles ficam desejando a mulher do jeito deles. Presta atenção, viu? Mulher endeusada, mulher construída no seu imaginário, tá certo? Tem uma certa sensualidade, né? Tem uma certa sensualidade e tem um certo assim, que ainda de Goethe de novo, porque ela se apresenta como se fosse uma solução venenosa para eles. Se apresenta como algo que vai destruí-los. Isso não é bom, né? Isso não é bom de jeito nenhum. A mulher ser motivo de destruição? Jamais, né, meninas? E por elas serem assim, elas representam a atração pela morte, tá? Então, se eles conseguirem atingir essa mulher, então essa mulher vai ser o motivo da morte deles, né? Porque ele não vai conseguir ter essa mulher para si. Certo? Ele não vai ter essa vivência com essa mulher de verdade, tá bom? Dessa maneira. Quem fez isso, quem fez esse texto, foi o Álvares de Azevedo. Ele é um daqueles que segue Lord Byron, certo? E Lord Byron trouxe o pessimismo junto com Goethe. Os dois trouxeram esse sentimento de fuga da realidade, de fugir da natureza ou pela natureza, com a natureza, junto da natureza. Ele era ultrarromântico, gente. E por ser um ultrarromântico, né, esse poeta ele se desvinculava do compromisso com a nacionalidade assumida pela primeira geração. Ele se desinteressava pela vida política e social. Eles voltavam-se para si mesmos, certo? Numa atitude profundamente pessimista, como uma forma de protesto contra o mundo burguês. Viviam entediados e à espera da morte. Esse era o problema deles. Observe isso lendo esse Consolação nas Lágrimas, de Gonçalves Dias. Ele também tem esse sentimento quando ele cria esse poema aí, tá certo? Leiam também para comprovar sobre a figura feminina no Meu Anjo, tá certo? Meu Anjo é um dos trechos do texto de Álvares de Azevedo, na Lira dos 20 anos. O saudosismo aqui no texto Meus 8 anos, certo? Do Casimiro de Abreu. Deu para entender? Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas, com a esponja de tuas vagas, de teu manto esse borrão? Astros, noites, tempestade, rolai das imensidões, varrei os mares tufãos. Gente, isso é um lamento, é um canto, certo? Um canto, a maneira que o Castro Alves, com essa outra maneira dele de expressar o romantismo, ele traz uma roupagem diferente. Ele faz uma obra que representa toda a tragédia com o ser humano, principalmente o ser humano negro, tá certo? O ser humano
que está querendo, antes de tudo, ser o centro, certo? Ele não só porque ele observa as coisas que acontecem ao redor dele, mas porque ele sente com muita tristeza, com muito paura, com muito horror, a presença do negro sendo boicotado como gente, sendo quebrado como ser humano, tá certo? E aí, nesse texto, né, ele retrata os negros do Brasil. A prática comercial entre 1850 até a Lei Eusébio de Queiroz, tá certo? Ele faz essa colocação, essa figuração, e esse eu poético dele, ele está presente como se ele fosse animado ou inanimado, como se fosse concreto e abstrato, sei lá, ele faz uma confusão com todas essas colocações dele, só que o que ele chama a atenção é a defesa do ser humano, certo? Ele olha para a imagem condoreira lá do Lord Byron, que gosta e briga durante muitos anos em muitos lugares do mundo. Ele pega o dinheiro que ele tem e vai para lá, para a vida, tentar descobrir como ajudar as outras pessoas. Ele não fica parado no canto dele, não, tá certo? Ele não fica parado. Ele vai buscar a liberdade. Ele vai trazer nas suas oratórias, né, as causas sociais, em especial o abolicionismo, tá certo? Ele é seguido depois de um certo período, pelas ideias, né? Ele é seguido agora nos nossos tempos, nos tempos de hoje, pelos movimentos negros. Ele era um branco, no passado, que lutava a favor dos negros. Agora, os próprios negros estão retomando para si essa briga, essa luta que eles tinham no passado. Estão trazendo para os nossos dias. Entendeu? Agora, dê uma lidazinha aí direitinho. Não está dividido dessa maneira, tá? Beleza.